Bem, amados, graça e paz. Retornamos Salmo de número 48, né? Queria também lembrar aos irmãos que dia 5 vai estar o nosso amado irmão Billy aqui para ministrar Mateus 24 e 25, ficou tantos meses parados aí, né? Ele se prontificou a estar aqui com a gente, para estar compartilhando. Ele vai ficar de 5 de novembro até o final do ano. Ele vai estar bastante experiente, né? Foi discipulado lá na época pelo Stephen Calvo, que andou muito com o irmão Atmali, tem uma bagagem muito boa, assim, mestre na palavra, né? E ficou engraçado, né? Eu falei, um grupo pequeno e tal, mas eles, não, vou querer estar com vocês e tal, sabe? Sentiu o coração dele movido, tá com a gente. Ele falou que dia 5 estaria aqui, voltaria dos Estados Unidos e estaria conosco aqui, né? Até lá a gente segue no livro de Salmos. Hoje ficou 48, né? A gente pode, de repente, cada um lendo umzinho e depois compartilhando. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Por isso eis que os reis se coligaram e juntos uniram-se. Viram e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apresentaram em fugir, apressaram em fugir. O terror ali os venceu, e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. 8. Como ouvimos, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se, ó monte de Sião. Alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, cantai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes as gerações vindouras. Porque este é Deus, é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém. Eu lembrei quando a gente leu quando estava lendo esse salmo aqui, a gente sabe que é digamos assim, o salmo, né, escrito pelos filhos de Corá, que estava fazendo referência àquele momento que eles viviam. Eles estavam falando de Jerusalém mesmo, né? Estavam falando do Monte Sião mesmo, fisicamente falando, né? Mas eu lembrei das palavras de Paulo, aí separei aqui para a gente dar uma lida também, e diz assim, Gálatas 4:22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O da escrava nasceu segundo a carne, o livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Né? Então, assim, achei legal, de repente, a gente compartilhar, os irmãos também irem enriquecendo, né, colocando, assim, o que o Senhor foi colocando no coração, da gente tentar ler o Salmo com essa visão mais espiritual, da Jerusalém espiritual, do Monte Sião, não o monte que o pessoal faz caravana para ir visitar e tudo. Até houve um testemunho interessante de uma irmã de oração, uma senhora que ela foi numa caravana dessa, aí chegou lá, ela deu aquele desejo, né, de se batizar e tudo. Ela, quando foi se batizar,
o Espírito Santo falou no coração dela, né? Não é essa água que lava o teu pecado. O que você quer? Você quer correr atrás de quê, né? Aí ela falou que foi pegar pelo menos uma pedrinha do rio para levar. A Senhor falou com ela: não. Começou a ministrar no coração dela sobre a questão da idolatria, sobre a gente, ser humano. Todos nós somos assim, a gente tenta se apegar a alguma coisa que pode trazer um consolo. Às vezes a gente até nem entende a pessoa, às vezes, né, que tem um santo, às vezes até critica, às vezes sem perceber que a gente faz isso no mundo evangélico de uma outra forma. A gente também faz, né? Quando a gente vê que a gente faz, a gente até pode se compadecer e ajudar aquela pessoa no caminho de que ela não se apoie naquilo. Mas eu só posso ajudar ela se eu também não estiver me apoiando em nada, no seu Senhor, né? Senão eu não vou ter condição de ajudar também ela. Então, assim, existe isso, existe até esses apelos e essas questões, né? Mas eu fiquei pensando nessa Jerusalém celestial. E aí, assim, realmente veio na minha cabeça, né? Eu lembrei daquelas passagens, né? Do Espírito Santo falando, narrando sobre a queda de Lúcifer, né? Ó tu, querubins ungido, que passeavas no monte do Senhor sobre pedras fogueantes, né? Então ele também andava sobre um monte. Não um físico daqui, mas um monte do Senhor que tantas vezes Davi fala, né? Então existe um lugar que não é físico, né? E aí a gente, né, vê lá também a Nova Jerusalém descendo do alto e posando sobre um alto monte também. Existe um lugar que não é físico, né? Que é também espiritual, que é desse lugar que muitos homens de Deus falavam, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não a casa do Senhor física. Davi estava falando a essa presença que ele sentia em qualquer lugar, dentro de uma caverna, né? Ou quando ele estava lá no palácio. E aí eu lembrei assim de Adão. Eu fiquei pensando sinceramente muito na história desse homem, que teve uma história muito ímpar, sabe? Eu fiquei tentando me colocar no lugar dele. Né? Às vezes, tipo, eu, pelo menos como crente, a gente malha o cara e daqui e dali, né? O cara, a gente vê muito como um homem de Deus, um Elias, um Eliseu, né? Não um Adão, né? Às vezes a gente acha o Adão um cara um pouco frustrado. E eu fiquei pensando assim, Adão foi uma pessoa que não teve infância, né? Não aprendeu a falar, não aprendeu a andar, ele não teve experiências como a gente, porque Deus fez ele homem. E eu fiquei pensando assim, a experiência única que ele teve, porque assim, Deus diz a palavra de Deus, né? Assim, até no hebraico quando fala mãos, fala dedos, que Deus pegou com os seus dedos o pó da terra, fez um homem, soprou. Eu fiquei imaginando o seguinte, a hora que Deus soprou sobre aquele homem, os olhos dele se abriram. E aí quem ele viu? Deus. Como um filho que vê o pai e a mãe quando nasce. Ele olhou e teve a primeira coisa que Adão viu no início da sua existência foi o próprio Deus que tinha soprado sobre ele. Então, imagina essa ligação, como a mãe, Davi fala, como a mãe que pega o seu filho no colo e ele se aquieta sendo amamentado, essa ligação eterna entre uma mãe e um filho. Assim é minha alma para contigo, Senhor, que ele fala no Salmo. E eu fiquei pensando nessa ligação ali, do pai e do filho, Adão olhando para Deus e Deus olhando para ele, contemplando aquilo que ele acabava de ter criado e começando uma conversa. Alguma coisa começou a conversar, né? A dialogar, alguma coisa que a gente não sabe, a gente não estava ali na história assim, mas eu acredito que quando você conhece alguém muito de início, você conversa muito. Acho que o desejo de Adão conversar com Deus era muito. Adão não tinha mais ninguém para conversar, só tinha Deus. Não tinha uma outra pessoa para conversar. Adão não tinha ninguém para sentir saudade a não ser Deus. Adão não tinha ninguém para passear com ele a não ser Deus. Então, ele só sentia saudade de Deus, ele só tinha Deus para falar, e ele só passeava com Deus. Eu fiquei pensando assim, talvez é isso que o Espírito Santo queira fazer na nossa vida. É voltar a esse propósito original. Hoje pode ter muita gente, mas a gente não está falando de gente. A gente não está falando de lugar, de culto. A gente está falando dessa condição da pessoa que nasce de novo e vê que quando o Espírito veio sobre a vida dela, ela olha e vê que quem gerou ela foi o Senhor. O Senhor é meu Pai. É uma ligação que não tem como. Tu pode fazer o que for. Essa ligação vai sempre permanecer, de filiação, de paternidade, que é a maior obra feita no universo. Algumas pessoas acham que a salvação não é. A salvação é a porta para que a paternidade pudesse ser implantada. A salvação é só o meio de se resgatar. Mas qual era o objetivo? Fazer filhos. Levar muitos filhos à glória.
né? E muitos filhos, que fosse um povo que pudesse refletir a glória desse Deus. Então a paternidade é realmente a obra suprema do Senhor naquela cruz, né? E eu fiquei pensando assim, caramba, só isso, e um lugar assim que, sabe, aquele lugar, ele não sabia o que era bom, o que era ruim, o que é bem e mal. Ele não sabia, vou fazer isso, não é certo fazer. Ele não tinha isso. Ele não tinha essa prisão que a gente tem. Isso aqui não é legal, né? Eu não posso dividir. Ele não tinha isso. O que ele tinha? O Senhor. Eu comecei a pensar realmente que as palavras de Paulo fazem muito sentido, né? Que ele fala, irmão, esquece, você está em Cristo. Irmão, olha, você... Não, irmão, você... Assim, o tempo todo ele aponta para Cristo. Ele não fala nem do que aparentemente pode parecer certo e errado. Ele volta a essa condição original, né? Então eu fiquei pensando assim, nas conversas, nos passeios, nas coisas que foram conversadas e ditas, né? Na ansiedade da viração do dia, porque às vezes a gente só marreta no dia que ele pecou, né? Mas tiveram muitos dias que ele estava ansiosamente esperando, né? Tiveram muitos dias que eu acho que ele, Senhor, então você chegou, já descobriu uma opção de coisa aqui e tal, não sei o que, né? Tinham altas conversas. E eu fiquei pensando assim, quando Deus deu uma esposa para ele. Agora ele já tinha 2 pessoas para conversar. É o que Paulo fala, né? O homem solteiro pode se dedicar, né, 100% às coisas do Senhor, mas o casado tem que se dedicar às coisas de casado e do Senhor. Então ele tinha 2 pessoas para conversar, ele tinha 2 pessoas para sentir saudade, ele tinha 2 pessoas para passear, né? E ele tinha que fazer isso com sabedoria e administrar isso conforme Deus tinha orientado ele. Mas eu pensei assim, no dia... Eu fiquei pensando um pouco assim, né? Aí falando dessa questão, dessa saudade que esse salmista expressa em relação, porque o título é a cidade de Deus. A saudade desse lugar, eu fiquei pensando assim, que não houve maior disciplina que um homem pudesse suportar do que a de Adão. Porque a gente não viveu lá, a gente nasceu no pecado, a gente já nasceu, já estava no ciúme, na gritaria, na inveja, a gente já nasceu assim. Ele não. Ele tinha uma referência. Choque. Eu fico imaginando o dia que Deus falou assim, agora, tudo bem, ó, o que houve? Ele teve aquele acerto de conta e falou assim, agora não dá para vocês ficarem aqui. Vocês vão ter que sair, botou 2 querubins, a espada flamejante, ele saiu. Ele saiu para onde? Para um lugar quente, para um lugar frio, para um lugar que ele suava. Saiu já discutindo, tendo problema familiar, tendo problema entre os filhos, tendo crise. Agora você imagina ele vendo os 2 filhos dele brigando, sentado numa pedra, eu fico imaginando isso e falando assim, caraca, meu irmão, ninguém nunca vai entender do lugar que eu saí. Ninguém nunca vai entender. Eu fico imaginando ele pegando, num dia assim e tal, fez um instrumento, igual eles faziam lá, 7, né, anos, faziam um instrumento de louvor, deu um presente pro filho dele, o filho dele todo alegre, ele vai olhar pro filho dele, você não tá alegre. Não, filho, tô. É que do lugar que papai saiu, filho, nada mais deve ter graça, né? Nada mais tem graça. Do lugar que papai saiu, filho, é legal te dar esse presente, mas esse presente não é nada, filho. Ué, papai, você viveu nesse lugar? Vivi, filho. Como é que era esse lugar? Filho, não tem como te explicar esse lugar. Nesse lugar, filho, eu era amigo de Deus. A gente conversava, era tudo perfeito. Tudo isso que você está vendo aí, filho, assim, não tinha. E assim, de alguma forma, ele devia transmitir isso para os seus filhos e para aquela realidade que ele estava encarando agora. Imagina a saudade absurda que ele devia ter desse lugar. E até confusão mental mesmo, né, Rafael? Uma confusão mental devia acontecer com ele. Porque se com a gente já acontece dia a dia, né? Tipo assim, a gente fica pensando, isso é certo, isso é errado. Imagina ele que tudo era certo. E vive ficar, né? Um choque assim. Muito doido. Ele já devia perceber, não era a mesma comunhão. O Senhor ainda estava trabalhando, mas não era o céu aberto. Ele não tinha mais, né? O governo, a autoridade que ele vivia, que não tinha. Então assim, mas eu acho que nessa conversa deve ter surgido muita coisa legal. Pela história bíblica, assim, porque, pai, mas e aí, a gente vai ficar aqui agora a vida toda? Abel aprendeu muito com ele. E aí, pai, não tem jeito, não tem como a gente voltar? Não, filho. No dia que o papai saiu desse lugar, o Deus do papai fez uma promessa. Que da barriguinha, da semente da sua mãe, viria um que iria esmagar a cabeça daquele que enganou a gente. E a gente vai voltar para lá um dia, filho. A gente vai voltar para o lugar que a gente nunca deveria ter saído. Sabe? A gente vai voltar. E a gente vai esperar ele. Então assim, você imagina a expectativa do povo judeu
em relação a toda essa história que era passada de pai para filho. Cada homem de Deus que nascia, até o cara pecar, meu irmão, podia ser ele. Com Abraão, pode ser ele, pode ser ele. O cara errou, não é ele. Davi, por segundo coração, é ele. Tô na expectativa. Não é ele, querido. Porque aquele ente seria santo. Ele seria perfeito. Ele iria realmente, por isso que Jesus é a primícia dos que dormem, disse Paulo em Coríntios, porque ele ia ser o primeiro homem a voltar para a glória. Porque nunca mais um homem pôde habitar naquele lugar. O homem foi expulso daquele lugar. Mas Deus se encarnaria na forma de um homem, iria retornar para aquele lugar como o primeiro homem voltando, e todos aqueles que o seguissem, que ele é o próprio caminho, poderiam retornar para esse lugar. Então, assim, eu fiquei pensando, talvez é uma forma, é do como a gente tem que viver, né? Pô, a gente vive, tem a preocupação, paga as coisas, tem casa e tudo, mas quando é que será que de repente vai evidenciar maior maturidade na gente? É quanto menos a gente depender das coisas daqui. É quanto menos uma notícia te deixar triste ou alegre. Sabe? É quando você tá assim, você é um cara tranquilo, você não é uma pessoa triste, não é nada disso, você é uma pessoa normal, só que a tua saudade, teus momentos de conversa, o que a gente quer, não dá para resolver aqui embaixo. Então, você aproveita, né, tem condição, você vai, você passeia, tudo isso, mas chega no final do dia, você para e pensa, assim, não, eu sei bem para onde eu quero andar, sei bem para onde eu quero mirar minha vida, sei bem onde eu quero chegar, né? E eu acho que uma coisa que mostra um pouco o nosso coração é do que a gente tem saudade. E aqui o salmista está exatamente dizendo isso. Ele tem realmente saudade dessa cidade, né? Tudo bem que aqui é física, aquela coisa toda, a procissão, eles entrando, louvando e tal. Posso falar? Claro. Não, assim, eu queria que você terminasse tua linha de raciocínio. Com relação ao que você está falando, tem uma similaridade muito grande com alguns homens da Bíblia, né, que viveram essa realidade, né? Você vê o José, me veio ele à mente, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha uma consagração, né? Ele não tinha um culto como esse para se reunir, ele só tinha o Senhor. Apesar de um estar no Éden, dependendo também, nós podemos tirar ele como um exemplo de um homem que dependia do Senhor, né? Eu acho isso lindo, eu acho... O próprio Abraão, onde é que Abraão aprendeu a obedecer tanto o Senhor? Onde é que certos homens, como Enoque, né, foi translado tanto andar com o Senhor? Você vê que o que você está dizendo, né, para confirmar, é uma coisa possível de se viver. Esses homens conseguiram isso no Velho Testamento na época da lei, que era muito mais difícil, porque hoje, na graça, né, é possível. O Espírito Santo não é possível. É só o coração querer. Aí entra a questão do coração querer. Porque falou do desejo, não foi? Porque é o coração querer. Aí é o que você falou. Nesse tempo que a gente está lendo aqui, ou no tempo, digamos assim, né, Jeroboão e tal, tem Jerusalém, tem monte, tem procissão, tem templo, tem lugar de oração, tem dia de Pentecoste, tem dia das trombetas, tem tudo. Só não tem gente com coração sincero para fazer. Aí você pega Daniel. Não tem templo, não tem cidade, a porta está queimada, o muro está destruído, não tem dia da trombeta, não tem nada, mas tem um coração que visita... Está em cativeiro, mas tem um coração que visita Deus toda a viração do dia. Então, é uma mensagem, e o Senhor disse isso, que ele falou assim, quando vocês ficarem perguntando, o reino de Deus vem ali, vem aqui, o que ele disse? O reino de Deus não vem de forma aparente, ele está dentro de vós. Vou ensinar vocês a orarem assim, venha a nós o teu reino. Não é só o fato da gente ir até esse lugar. A gente pode fazer com que esse lugar, que na verdade não é um lugar, é uma pessoa, possa vir até nós e desfrutar isso. Aí é uma vida cristã frutífera. Aí vai no Salmo, né? Bem-aventurado o varão que confia no Senhor, que mesmo andando pelo vale de Baca, de lágrimas, faz dele florescer. Ou seja, o cara não está buscando um oásis.
O cara tem o oásis dentro dele, que é o Senhor. Então, onde ele passa, até no vale de lágrimas, ele faz florescer. Aí você vê a inversão evangélica atual. Enquanto todos querem ensinar as pessoas a irem a um lugar em que elas não vão sofrer, na verdade, existe uma pessoa que pode habitar nelas por meio de uma promessa que vai dar todo o consolo necessário para ela atravessar todas as dificuldades e tribulações da vida, mas ainda assim em paz. Assim, pode estar tudo ruindo à sua volta, mas na verdade cada um de nós ainda vai ter uma decisão. Eu vou me prostrar, me ruir, me desanimar, ou eu vou levantar minha cabeça, me animar no Senhor e caminhar. Isso é uma decisão que é nossa, não é de mais ninguém. Não é de pastor, não é de fulano, não é de cicrano, não é da circunstância, não é nada, é nossa. Pode estar tudo, pode estar o ainda aqui lá de Abacuque, pode estar tudo, mas essa decisão é nossa. Então, eu vou levantar a cabeça e me animar no Senhor. Ou, não, tá tudo, vou me atirar também e jogar uma pedra por cima, né? É uma decisão nossa. Então, assim, pensando aí nesses exemplos que você colocou, muito interessantes, né? A gente percebe assim, como a questão não é o lugar realmente, não é o lugar físico, né? Não é aquela ideia vendida, né, do crente ir para o céu, né? Realmente, quando o crente entende que não é um lugar, é uma pessoa. E você vê que o próprio Senhor, ele foi um exemplo dessa realidade. A Bíblia é clara de evidências, tem várias evidências, de que a comunhão com Ele, com Deus, Jesus com Deus, era uma coisa muito intensa. Ele se via nos montes orando. Mas ele é o Filho de Deus. Pô, tem cabimento? Pô, você desde a eternidade, né, você já era, né? O Jesus sempre estava na criação, ajudou, né, o Pai na criação, era filho. E nem por isso ele deixou, né, de viver essa realidade. Mais do que ninguém, ele foi um exemplo disso. Pega os textos que você vai ver, Jesus descendo do monte, Jesus subindo no monte, sempre Jesus subindo e descendo do monte em oração, nessa intimidade com Deus. Interessante, né? A gente tirar o exemplo do Senhor, né? E onde essa comunhão pode nos levar, né? Que às vezes... Imaginar a intimidade, assim, a ansiedade, né, de Adão, de que ele está com o Senhor no final do dia. É louco para nossa mente conseguir entender, mas assim, Deus vai ficar muito feliz, tipo, se a gente está no trabalho e fica certo doido para chegar em casa, para ter aquele momento com Deus. Deus vai se sentir assim, muito, assim, como meu amigo, né? Aquela coisa que às vezes no final do dia a gente já está tão cansado, e tira tão pouco tempo sem Senhor, mas quando a gente vem com aquela ansiedade no ônibus, sabe que Deus chega em casa. Hoje a Cris chegou em casa com o Xande, eu cheguei atrás deles, aí o Xande entrou por ali e a Pri entrou. Quando a Pri entrou, a Débora veio correndo de lá gritando mamãe, e abraçou, né? Assim, certamente gerou dentro dela algo que não tem preço. Por mais que a tia Marina falasse, você não sabe, hoje a Débora chorou, fez isso, fez aquilo, tal, ela ia falar, Débora, o que você fez, tal, mas tudo isso faz parte do relacionamento. Né? O que gerou nela é incontestável, vendo a filha dela. Se você chegasse, se a filha estivesse ali em frente da televisão, você chegou lá e falou ela contigo, você, filha, né? Isso mata um pai, né? Assim. Mas aí, ela falasse assim, olha, trouxe um bolo, a criança fosse, como é que ela ia ficar? Pelo interesse. Às vezes Deus é assim, né? Passa, a gente está olhando, não a televisão, olhando a vida, preocupado com as coisas, não quer dar atenção. E quando Deus fala de uma bênção, aí a gente, é o bolinho, rapidinho, que é o bolinho, rapidinho. Então, não é, eu acho que o foco não é tanto o certo e errado, não é tanto se eu me irritei aquele dia no trânsito ou não. De fato, quando eu cheguei em casa, eu fiquei olhando para a televisão. É uma coisa que está por trás de uma aparência cristã, sabe? Porque pode-se ter uma boa aparência cristã, né? Mas pode-se o pai chegar em casa e estar olhando na televisão, entende? Então, assim, eu acho que essas coisas que às vezes não se conta, não se fala, talvez sejam as coisas que mais agradem a Deus, porque foi o que você falou. Jesus foi se batizar, João Batista foi batizar, ele não tinha feito um milagre. Nenhum milagre, nenhuma manifestação de poder, nenhuma cura, nada. E a voz do céu abriu e disse, esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho todo o meu prazer. Mas ele não tinha feito a vontade de Deus ainda.
Ele não tinha feito um milagre. Mas Deus não estava com prazer daquilo que ele ia fazer da obra do Pai, e sim na pessoa que ele era. Por isso tem muita gente que confunde. Faz a obra de Deus, faz a obra de Deus. Pô, Deus deve se agradar de mim. Não, parceiro. Não é isso que está em jogo. Não é essa a questão. Deus não está olhando o número. Deus está olhando a pessoa que você é. E aí tudo bem, o que derivar daquilo é uma outra questão, mas é a pessoa. Por isso que Deus falou assim, se agradou de Abel e do seu sacrifício. Reprovou Caim e o seu sacrifício. Porque Deus sempre vai olhar a pessoa antes de qualquer coisa que a pessoa está fazendo. Por mais que tenha uma aparência de piedade terrível e louvável. Ele sempre quis deixar essas pistas, né? Então, assim, acho que, às vezes, quando a gente olha os homens de Deus da Bíblia e fala de Abraão, de Moisés, às vezes a gente ainda fica muito em cima do que o cara fez, das coisas que ele abriu mão e tal, que esse cara... E aí, acho que entra naquela questão que Deus vê o coração, coisa que a gente não vê, não dá para entender realmente, né? A gente senta o pau e tal. Mas Deus olha o coração da pessoa e fala assim, pô, cara... Tipo assim, você vai olhar no Jacó. Eu fico imaginando. É como eu estivesse olhando meu filho. Meu filho é um 7 mesmo, cara. Putz, grilo só. Ele é um 7zinho. Ele já foi para uma vida para um 7-8 já. Mas você olha o coração, vê quando o menino chora também. Vê quando ele se arrepende. Sabe quando ele se quebra. Né? E tem outro que pode ter uma aparência muito boa, mas é muito duro quando erra. Tem muita dificuldade de reconhecer, de voltar atrás. Essas coisas a gente às vezes não vê. Sabe? O grau da maleabilidade ou da dureza do coração do homem, né? E Deus vê isso. Então, assim, ele se relaciona dessa forma. É difícil. Então, assim, vou fazer a mesma coisa que aquele cara que é homem de Deus está fazendo e vai surtir efeito. Não é, né? Não é assim. Então, assim, eu fico pensando, talvez, o que a gente pode passar, né, para os nossos filhos. E talvez seja muito mais do que qualquer coisa. Talvez essas coisas, o nosso filho olhar pra gente e falar assim, por que meu pai tem saudade? Passar o dia olhando pra gente e falar assim, quando é que meu pai dá um sorriso diferente? Meu pai ri, mas quando é que ele dá um sorriso diferente? Essas coisas que os nossos filhos vão observando sem a gente perceber. E nem a gente percebe. Às vezes a gente fica feliz e tal, na presença do Senhor, mas às vezes tem outra coisa que deixa a gente mais bombado ainda. E a gente não percebe isso. Uma notícia que deixa a gente mais bombado ainda. Pô, então, às vezes eu paro, penso nisso e falo assim, eu não devia estar tão alegre por isso, ou deveria estar alegre por isso sim, mas deveria estar muito mais alegre pelos outros motivos, né? Por isso eu creio que Deus às vezes fecha portas, por isso às vezes Deus permite atravessar águas amargas, passar momentos difíceis, né? Então, tipo assim, equilibrar um pouco a vida, um período de tristeza, um período de alegria, um período de aquele sentimento pleno, outro período de vazio, um período onde você acha que é amado por todos, um período que você se sente sozinho, como não tivesse ninguém, né? E eu acho que dessa forma é como, né, um cozinheiro que vai temperando a comida e vai colocando às vezes um ingrediente faz e outro ingrediente de forma que eles vão se equilibrando para chegar num tempero perfeito. Eu acho que é um pouco disso que Deus faz com o barro que está na mão dele, vai amassando, pô. Esse Jacó, o cara não é mole e tal, mas deixa ele comigo, ele é amado, eu vou dar uma trabalhada nele que ele vai sentir, mas de uma forma amorosa demais, sabe? Pô, vou deixar ele me perceber, ele tá muito preocupado com as coisas aí, né? Tá muito problema na cabeça, fugindo, apurreação com o irmão, vou deixar ele dormir, vou dar uma abridinha nos olhos dele para ele ver os anjos subindo e descendo nesse lugar. A gente tem que gerar um pouquinho mais de tempo com Deus, de qualidade, né? A gente gera aquele tempo assim, meio que assim, esse lance do campo, rotina, esse desprender, relaxar. Outro dia eu peguei o DVD da Cassiane aí no harpa. Eu comecei a ouvir assim, no sofá, não tinha ninguém em casa, só estava viajando. Comecei a chorar. E a voz do Senhor vinha falando comigo, né? E eu chorando. E Jesus, assim, tu tá aqui, né? Isso é muito bom, né? A gente precisa um pouco separar tempos assim pro Senhor, né? Quando o sentimento esteja envolvido, né? Essa qualidade. É tão difícil a gente fazer isso.
Pelo menos pra mim. A agenda cristã mata com a gente. Mata. Às vezes o mundo cristão acaba matando com isso que é mais precioso, né? Você tem que estar ali, tem que estar aqui, tem que fazer não sei o que, tem que estar ali. Cadê esse tempo? É igual você sair com a esposa. Esse final de semana tem que ser. Tempo que não sai pra mulher. Mulher, arruma em casa aí que a gente vai ao cinema hoje. Aí chega em casa e tal, a mulher não tá arrumada. Você não tá arrumada ainda, já te falei, a gente tem que ir no cinema e tal, não sei o que. Aí bota no carro, sai, chega lá no estacionamento lotado. Você, caraca, podia chegar aqui e ter uma vaga, cara. Não tem a vaga. Aí tu chega, quando tu corre, só tem 2 lugares, é lá na frente. Aí você já senta, putz, cara, queria ter sentado lá atrás e tudo. Você foi ao cinema com a tua mulher? Foi. Agora, você usufruiu do passeio com a sua mulher? Então, às vezes é isso, parceiro. Pô, tem que ir no culto essa semana, não dá, já faltei 2 vezes. Valeu, beleza, a gente foi agora. Usufruímos do que era possível. É desacelerar, né? Desacelerou, parou de olhar, pensar em todos os problemas de chegar no cinema da tela, olhou pra sua mulher do lado e falou assim, pô, legal que a gente tá aqui. Então, não contou. No cinema assim, né? Não contou. Olhando a Cara, hora. tem que voltar, então não contou. Então, é o que você falou, essa qualidade, esse momento. Às vezes é um momento em que, quando o Senhor fazia isso que você falou, às vezes de madrugada, os discípulos estavam dormindo. Né? Pô, vou lá agora que não tem ninguém. É aquele momento que você fala assim, não dá, às vezes não dá. Você tá ali, casa cheia, tudo, aquilo, irmãos, pessoas, trabalhar, às vezes não dá. Então você tem que. Aí vem da criatividade. E aí vem da criatividade até do nosso relacionamento conjugal. Quando você fala assim, não, aí você viu aquela coisa imprevisível, você fala assim, agora a porta abriu, pô, vamos e tal, aí você aproveita. E às vezes é assim que você tem um momento que pode ser um problema, sei lá, parou o trânsito na garagem da rua, 2 horas, você tá parado no carro, tem a oportunidade de você falar assim, caraca, vou chegar 2 horas atrasada, a gente vai me jantar, aquela coisa toda, ou a porta abriu. O CD inclina, começa, esse momento é todo de qualidade, não tem ninguém que vem aqui no meio do trânsito aborrecer, porque o Senhor criou esse momento. Mas é o que você falou, a gente tem que estar apercebido, antenado, olhando as coisas assim, né? E analisando essa questão, eu lembro de vários homens de Deus, mulheres, mas o que me chama a atenção é o Moisés, né? Moisés praticamente escreveu o Pentateuco no deserto. Né? Coisas reveladas que só Deus e Adão estavam no presente. Então ele teve que ouvir do próprio Senhor o que ele ia escrever, ou não? Com certeza. Pô, ele não estava lá, ele não foi testemunha. No princípio, Deus criou, a terra era sem forma. Escreve aí, Abraão. Como a gente está falando, escreve aí. Vamos desenrolar isso aqui. Você vai escrever esse negócio aí, que a gente vai fazer uma Bíblia. O pessoal lá na frente desfrutar dela, né? E o pessoal daqui também. Olha só que coisa tremenda, né? E isso, sem esse tempo de qualidade, ele não poderia fazer. E ele tinha 4 milhões de pessoas debaixo da responsabilidade dele, levando tudo quanto é tipo de situação para ele, né? Até ele delegar, né? Os delegados, né? A primeira lei administrativa foi de Jetro, né? A primeira lei administrativa foi de Jetro, foi a teoria da delegação, né? Ainda fez um benefício, né? E aí eu fico pensando também, outro personagem interessante, a Débora. Débora, se você analisar o texto, ela é solicitada como juíza, né? A Bíblia fala que ela era muito solicitada, debaixo de um pé de, acho que é zimbro, eu não sei qual é o nome da árvore, não lembro, acho que não é zimbro não. A Bíblia fala até o nome da árvore, mas eu não lembro. E ela ali, cara, adorando o Senhor, batendo papo com o Senhor, reservando um período de adoração ao Senhor. O Senhor chama ela, vem cá, vamos libertar o povo de Israel. O quê? Vamos libertar o povo de Israel. Chama o general, bota os exércitos na batalha, vamos sair desse cativeiro hoje. Que coisa interessante, né? Estamos falando de coisa assim que é muito, muito interessante, muito preciosa, que parece, hoje para a minha realidade, uma coisa que eu não vejo como uma vitrine. Mas o fato é que isso não precisa ser uma vitrine, pode ser uma realidade. Você falou uma coisa que me chamou a atenção pra caramba, que foi onde é que Moisés estava quando ele começou a escrever isso? No deserto. Num lugar que não dava para ser distraído. No Egito não ia dar para escrever nada.
Quando Deus apareceu no redemoinho para Jó e falou assim, beleza, quem é o homem que obscurece meu conhecimento tentando se justificar? Então cinge o teu lombo aí que eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que você me responda. Não, cinge aí. Onde é que você estava quando eu alinhei os planetas? Chamei todas as estrelas, botei o esquadro do universo, botei tudo. Não, você vai me responder. Agora, será que condição Jó estava para entrar nessa conversa? Sem amigo, doente, sem nada, numa situação totalmente... Então assim, às vezes, esses melhores momentos de Deus vêm nos nossos piores momentos. Como disse nosso irmão Atmani, parece que a Deus, ele pega os seus apóstolos e coloca ele nos piores lugares, presos em cadeias. Muitas cartas que Paulo escreveu estavam onde? Na grade. Então, às vezes, o melhor de Deus, por isso que o povo confunde muito no melhor de Deus, no melhor de Deus. Porque, às vezes, o melhor de Deus vem no pior momento da nossa vida. Momento onde você não tem como se distrair com nada. Porque você está totalmente detonado. O que Jó tinha para fazer? Nada. Qual era a ocupação do dia de Jó? Nada. Moisés, imagina, meu Deus, eu estou no deserto, não tem como dar um passo, porque dependo de como a nuvem vai, não sei como a coisa vai. Tenho muita responsabilidade para fazer. Mas imagina no Egito a agitação que devia ser a vida de Moisés. O Egito, aquela pompa, aquilo tudo, almoço, situações, toda aquela agitação da vida. Então assim, como é que Deus desacelera às vezes a nossa vida? Levando a gente a lugares desagradáveis. Ele desacelera a nossa vida assim, é assim. E as pessoas não ensinam isso, mas é a verdade. Ele é o Deus do pasto verdejante, ele é o Deus do vale da sombra da morte. No pasto verdejante, ele fala assim, agora preciso me manifestar com ele dessa forma, para ele conhecer que eu sou assim. Aí a gente que é crente fala assim, Deus é só assim. Aí Deus fala, agora eu preciso me manifestar para ele entender que eu não sou só isso. Então eu vou chamar ele para ir para o vale da sombra da morte comigo. Para ele entender que lá ele não vai se preocupar, porque eu estou com ele. Ele vai ficar tranquilo. Assim, ele não vai querer o pasto verdejante. Ele vai querer o Deus do pasto verdejante e o Deus do vale da sombra da morte. E por mais que ele esteja no melhor lugar da vida dele, se eu não estiver lá, ele vai ter saudade do vale da sombra da morte. Porque ele vai começar a sentir saudade de uma pessoa e não da boa vida que eu estou dando para ele. E isso ele olhou para Jó e viu que Jó já tinha isso. Ele só queria desenrolar um processo, ele só queria trazer e manifestar uma questão, né? Então assim, às vezes realmente a nossa alegria, o nosso ímpeto, a nossa felicidade está em algumas circunstâncias que Deus precisa desconstruir para depois construir de uma outra forma, né? Parece muito louco, mas ao mesmo tempo é a questão da nossa irmã. E é difícil ver que é Deus que faz isso. Porque às vezes as pessoas acham que é o diabo que faz, né? No caso de Jó fica bem claro. Acho que vale até a pena ler, porque eu já vi tanta gente falando isso o contrário, que acho que, como o pessoal está na internet também, às vezes a gente fala e não lê, né? Está aqui no Jó. A galera gosta de ler muito bem sei que agora... Só o 42? Olha só. O 42, versículo 11, diz assim, então, depois do consolo, né? Vieram a ele todos os seus irmãos. Olha só, tinha irmãos, hein? E todas as suas irmãs. E todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa. E se condoeram com ele e se consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Olha que interessante. Pô, não foi o diabo que ela botou a tempestade, perdeu os filhos dele, tal. Não, parceiro, ele é só a gente. O cara que é filho de Deus entende que não tem satisfação nenhuma para prestar com ele. Quem enviou todo o mal foi o Senhor. Quem impediu que todos esses irmãos aqui, que comeram todo dia na casa dele, se esquecessem dele e não fossem lá visitar ele? Quem fechou a porta para que ninguém pudesse ajudar ele naquele momento de dificuldade? Deus. Pô, não é possível. A gente está falando que Deus é o Deus que ajuda, ele levanta. Exatamente por isso. Porque ele é um Deus de propósito. Porque ele deseja levar alguém a um patamar muito maior do que a vida que ele já tem. Da satisfação que ele já tem. Eu já oro, eu tenho Deus e tal. Não sei o que, eu falo para o Senhor me responde. Mas qual é a questão aqui? A questão é que o Senhor viu o coração de Jó e falou assim, esse cara quer mais.
Esse cara me conhece de ouvir falar e tem esse testemunho. Dá para descer mais, dá para empurrar mais. Vamos lá. Vamos botar ele se coçando com um caco de telha, sem filho, raspando, e nego metendo na conta dele até dizer chega que ele é pecador. Entendeu? Vou deixar nego falar, nego vai encher a conta do cara, o cara vai ficar aflito, vai ficar no momento escuro, não vai entender o que está acontecendo com ele, mas de repente no momento da vida dele eu vou aparecer no meio do redemoinho, vou ter um papo com ele, que nunca mais ele vai esquecer na vida dele. Ele não vai lembrar do dobro, do não sei o que, sei lá, da tristeza, não vai lembrar de nada, ele vai lembrar daquela conversa que eu vou ter com ele. Eu estou preparando esse dia para essa conversa que eu vou ter com ele. Às vezes Deus prepara a nossa vida para alguns encontros e a gente não percebe que a gente está sendo preparado, como Jacó. A gente só olha o certo e errado, o bom e o ruim, né? Meu Deus, está acontecendo isso tudo, e a gente não percebe que muitas vezes é um trabalhar de Deus na nossa vida para nos levar a um lugar com Ele. Um outro grau de consciência, de percepção. Não da cultura cristã, não o que as pessoas dizem, não do uso, do costume, não da repetição, como disse Isaías, de mandamentos humanos, não, mas de um conhecimento de que um homem pode ter a respeito do seu Deus. E que é verdadeiro esse conhecimento. Ele não são regras humanas, não são ensinamentos humanos, não. Ele é um conhecimento, dá para ser tocado. Aí a gente vai lá em Oséias, olha só que interessante. Acho que vale a pena reforçar, porque apesar de estar no contexto do salmo anterior, acho que vale a pena quando ele diz assim: é um momento, claro, difícil, a gente não está falando que isso é fácil, né? A gente está só compreendendo um pouco o trabalhar do Senhor. Oséias o quê? Né? Oséias 4, o pessoal que está na internet, perdão, Oséias 6, o pessoal que está na internet, que diz assim: olha só que interessante o Espírito de Deus na boca de Oséias, como um professor. Diz lá, Paulo escrevendo a Tito, que o Espírito Santo é o nosso educador pela graça. Ele é o nosso professor. Quando um aluno está pensando errado na hora de resolver a equação, o que o professor faz? Não é esse o raciocínio que você tem que ter. Não é esse caminho que vai chegar à solução. Ele ensina o caminho ao aluno. É isso que o Espírito Santo... Às vezes a gente tenta, não é assim que você vai resolver. A situação não é essa. Então olha só que ele fala: irei e voltarei para o meu lugar. Deus falou assim. É como se Deus estivesse conversando e falou assim: então vamos parar? Eu vou parar e vou voltar para o meu lugar. Até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão. Deus está falando assim: estamos discutindo aqui, né? Fico imaginando igual pai e filho. Estamos discutindo. Pá, volta. Ah, tá, beleza. Não estão quebrados, não? Então tá tranquilo. Estou voltando para o meu lugar. Tá? Até que vocês reconheçam essa situação e me busquem. Olha só, mas se eles estivessem reconhecendo ali, Deus não ia precisar se ausentar. Se eles estivessem quebradinho ali, como ele fala lá no final: voltai, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído, tende convosco. Aí ele está ensinando até como o povo tem que chegar. Ele está falando assim: não, parceiro, não é assim. Não chega na marra. Chega quebradinho, chega assim, sem botar na conta de ninguém, sabe? Chega na tua, Rafael, a conta é tua. A conta é tua, não conta nem de ninguém, parceiro, a conta é tua. Chega botando só na tua conta, devagarinho, no sapatinho. Você vai ver que vai chegar num bom lugar. Do que eu tentar me explicar, falar, não sei o que, não vai dar certo, né? Aí ele diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Então isso é a referência bíblica que os irmãos estão na internet do que a gente está falando de Jó e dos outros irmãos. Quem faz a ferida? Deus. Quem despedaça? Deus. Mas quem restaura? Deus. E quem liga a ferida? Deus. Esse conhecimento o homem precisa ter a respeito do seu Deus. Senão fica difícil, porque a hora que ele está sendo ferido, ele não entende que é Deus que está ferindo ele. E ele precisa entender que ele está sendo ferido por Deus. Como Isaías berrou lá depois dos 60. Berrando. Mas ele tem que entender que é Deus na minha vida. Hoje eu paro, olho a minha vida assim como um todo, eu olho assim: Deus. E não importa nenhum final que tenha no final. Importa se a gente entende realmente o que Deus quer fazer na nossa vida.
Porque aí ele fala aqui embaixo, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer o quê? Botar um livrinho da lei na mão de cada um e falar assim, ó, hoje, Shabá número 1, vamos ler lá, Berites, capítulo 1, 2, Gênesis. Não é isso. É o conhecimento desse Deus, é como esse Deus trabalha, o que ele pode fazer. Ah, ele pode pegar o homem segundo o coração dele e botar para morar numa caverna mesmo? Comendo pão daquele que já passou? Pode. Deus pode pegar uma mulher como Ana, íntegra, que não reagia às acusações da sua rival, uma mulher que se calava, uma mulher que não ia lá, pegava e sentava o pau na outra, não, e fecha a madre dela? Pode. Claro que pode. A gente vai entender, então Deus pode fazer isso? Deus pode. Deus pode pegar um Abraão, um homem tão fiel que ouviu a voz dele e fazer o cara esperar 25 anos para ter um filho? Pode. Os caras podem pegar um Isaac, dar a ele uma mulher de uma forma totalmente um sinal de Deus, o mordomo falar, beleza, mas pode deixar ele 20 anos orando para que a mulher tenha filho? Pode. Então Deus pode. E toda vez que ele pode, é porque ele tem um propósito. Ele quer chegar em algum lugar. Ele quer fazer dessas pessoas uma coisa diferente com elas, trazendo a elas esse conhecimento dele. Por isso que o cântico de Ana é uma coisa linda, porque é o fruto, assim, Deus dá o cálice de sofrimento, fez aquela mulher beber até se embriagar. Naquele dia ela estava embriagada de dor, de angústia nos pés de Eli. Quem deu aquele cálice na mão dela? Deus. Quem deu a porção dobrada do cálice de alegria? Deus. Para que ela entendesse que não importa se ela bebe alegria ou sofrimento, mas com quem ela está bebendo isso na mesa? É com Ele. Então ela pode continuar a caminhar. Porque senão a gente vai buscar, irmão, o pastor verdejante, a gente vai buscar coisa boa, a gente vai querer um momento legal com Deus. E a nossa preocupação não é se tem muito ou pouco, a preocupação é com quem a gente está. E aí ela entendeu isso, ela falou, pô, agora... Conhecer a pessoa dele, de como ele é, não ter uma visão de Deus. Deus não é a ideia que eu tenho dele, Deus é Deus. Eu é que tenho que conhecer quem ele é, não ter uma ideia dele. Pô, mas Deus jamais faria isso, cara. Tu acha que Deus, por pegar Jesus, que o filho dele, toda a sua glória, botar ele para nascer num estábulo do lado de animal, num lugar infecto, contagioso, para ser carpinteiro, uma profissão dessa? Isso não é de Deus. A gente até religiosamente aceita isso, porque está escrito, a gente não viveu no Antigo Testamento, a gente entuba. Porque se a gente vivesse no Antigo, a gente não ia aceitar, não. Mas como a gente vive no Novo, está escrito, não tem como a gente correr, a gente tem que ser assim mesmo e tal. Mas é como a gente visse como ele trabalha, sabe o caminho que ele toma, mas a gente não quer aquele caminho. Mas acontece. Fala assim, Jesus, o senhor acabou de ter uma revelação ali, o culto foi giga, Deus me usou, desceu, falei que isso era o Cristo. O senhor já está falando essa parada de cruz, de morrer e tal. Não, pô, não sai da direção, não. Arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do meu Pai. Eu não quero ser só Jesus, eu quero ser o Cristo. E para ser o Cristo, ele tem que ser entregue, padecer e morrer naquela cruz. Porque se o grão de trigo caindo só não morrer, não vai gerar fruto. Só que olha a preocupação de Pedro. Se eu estou sendo usado, devo ser o primeiro daqui, se ele for para lá, eu vou também. Babou. Por que você regula o caminho do mestre? Porque é o teu caminho. Pega leve, vai por esse outro caminho, que de certa forma era o caminho dele também. E é um pouco disso. A gente participa da cura, do milagre, Deus usa, tem a renovação. Tudo isso como o culto de Pedro. Agora, quando o Senhor começa a falar de que o nosso final, porque o nosso final vai ser esse para quem quiser, porque ele falou voluntário, quem quiser vir após mim, é muito voluntário isso, mas ele sempre vai começar a falar, pô, legal, os espíritos estão saindo, tal, tá tendo cura, poder, olha, dobrou a congregação, show de bola, cheio de membro, beleza, mas o assunto que eu quero discutir contigo é o da morte. Como é que a gente faz? Quero te matar. Por onde a gente começa? Você só vai experimentar uma vida muito abundante, você só vai entender aquela viração do dia de Adão a hora que eu te matar, parceiro, não vai ter jeito. Senão tu vai pegar toda a experiência que eu tô te dando, tudo que eu tô te usando, e vai botar no teu currículo e você sentir o cara. Então não vai ter jeito. Mas se você vai fazer isso, faz, pô. Você não viu o que eu fiz com Paulo, o espinho que eu meti na carne dele?
Não viu quantas vezes o diabo esbofeteou a cara dele? Por que você acha que eu fiz isso? Imagina um cara cheio de autoridade e falar assim, levanta, e a pessoa morta levantar e depois ele toma tapa na cara do diabo. Por que isso? Mas o diferencial é você conhecer Deus, né? Isso é diferencial. E é saber, e olha só, você tá com o rostinho assim, vem ele, pá, 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 e você saber assim, por causa da grandeza das revelações que me foi dada, ele pôs um espinho na minha carne para que eu não me ensoberbecesse, mas na sua misericórdia e na sua graça, para me lembrar de quem eu sou, o lugar que eu tenho e ficar protegido. Quando termina de tomar o tapa, ele, obrigado, Senhor, obrigado, porque tu não ouviu a minha oração que 3 vezes eu te pedi. Olha, assim, a compreensão quanto muitos vão estar na corrente lutando para não vir o diabo bater na nossa cara. E olha como é que você fica mais em paz. Não é que a gente não sofre, não tem tribulação, vai ter, mas pelo menos você sabe quem bateu na tua cara. Você sabe de onde veio o recado. Você fala assim, isso tem um propósito. Claro que tem, isso tem um propósito. E aí a gente começa a compreender isso, mais ou menos é exatamente aquilo que Jesus tentou falar com os discípulos. Tá chegando o dia. Aí nego, pá, não sei o que, tá? Aí Lázaro ressuscitou e foi. Aí explodiu, como é aquele culto, né? Aí explodiu, meu irmão, que diz que muitos judeus se converteram. Pô, o cara já estava morto há 3 dias e falou assim, agora mesmo vai bombar. Agora que o Senhor curou esse, agora vai entrar em Jerusalém, mesmo, a gente vai entrar detonando mesmo, vai vir o poder, vai vir tudo. E o Senhor falou assim, não, parceiro, o final sempre é outro. Engraçado, né? E poucos homens enxergam isso, como João Batista enxergou, que é o processo de santificação, o resumo da santificação, que ele cresça e que eu diminua. Não é só questão de certo e errado. Porque eu posso estar todo certinho aparentemente, mas cheio de mim. O cara religioso, pá, não sei o que, culto, tudo, fazendo a obra, mas cheio de mim. Detonando o outro maluco. Por isso que Jesus falou assim, pô, vocês estão já aloprando com a senhora aí, com o dízimo do Coim da hortelã, então aloprando com ela, pô, pega leve aí. E contextualizando, ele está falando isso. Vão lá e voltem e entendam, misericórdia quer e não sacrifício. Está em Mateus também. Dele falando para os fariseus, tentando assim demonstrar o tipo de raciocínio que ele queria que eles tivessem, ou melhor, o tipo de coração que ele desejava que eles tivessem, né? Então a gente sai um pouco dessa, eu acho que o tempo todo o Senhor falava isso para tentar despertar eles, né? Seja no filho próximo, que pai deixa o filho ir? A não ser aquele que tem certeza, que sabe o processo que o filho tem que passar para voltar de uma forma que nunca mais ele vai ser mesmo. Ah, Deus deixa? Deixa. Claro que deixa, parceiro. Se não deixa. A gente é humano. Fica aflito, chora, é pai, não sei o que. Para Deus, não. Deus, ele tem um controle. Ele deixa as 99 ovelhas e sai devagarinho atrás daquela, andando. A gente sai correndo, desesperado, meu Deus e tal, não sabe, liga pra fulano. Deus não, ele vem devagarinho. Ele sabe a velocidade da ovelha, ele sabe o tempo que ela tem que estar naquele processo, ele vai devagarinho, quando chega lá, você tá aqui, né? Ela tá no ombro e volta. Ele falou como ele era. Ele tentou ensinar, ele quis tentar, ele tentou abrir o coração dele para saber como ele, Deus, trata os homens. E o que ele quer dos homens. E os homens só enxergam religião. Os homens só enxergam religião. Não, Deus é assim, ó, é isso aqui e tal, né, ó. Aí eu não tenho como, não esqueço nunca do irmão Cláudio, né? Deus... Cláudio, não tente me colocar numa caixinha. Primeiro, eu não vou caber. Segundo, eu não gosto que fazem isso comigo. Aí ele tomou aquele susto, né? Compartilhou essa experiência um domingo lá e tal. E é muito verdade isso, né? A gente quando lê, quer entender e tudo, é para que Deus esteja naquele, né? Uma coisa que foi vários exemplos, mas assim, um exemplo de uma coisa linda que eu vi recentemente Deus trabalhar, tinha uma menina que se afastou muito do caminho do Senhor.
né? Conheceu o cara não valia nada, aquelas histórias que a gente já conhece, né? Valia nada, o cara mal aproveitador e tal, não sei o que, barará, prostituto. E a menina se encantou por ele e era cristã desde nascença, pais cristãs, guardadinha, virgem, sabe? Preparada realmente para um varão que viria. E não tem controle, os pais desestruturaram totalmente aquela coisa toda, bombou aquela situação e tudo. E como é que a gente naturalmente age? Né? Pô, vamos orar e tal, não sei o que, é tudo lícito, mas eu não estou querendo falar disso, eu estou querendo falar do caminho que Deus toma. Aí algumas pessoas, não, agora Deus vai corrigir, vai meter a mão, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Como Deus age? Deus permite que uma amiga pague uma passagem caríssima. Ela ficar mais de um mês fora na Europa passeando. Aí você fala assim, pô, mas não é possível, pô. Não é possível, eu tô querendo essa oportunidade todo o tempo, pedindo a Deus casar para isso acontecer. Mas o que Deus queria fazer afastando ela daqui? Como é que Deus queria se revelar a ela? O que Deus iria falar nesses tantos dias que ela estava muito longe e afastada dessa pessoa? Sabe? A gente não sabe. Por isso o profeta falou, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Não adianta você tentar pegar meu braço e botar assim igual um bonequinho para eu agir do jeito que você quer. Não vou fazer isso. É como Deus está falando com a gente, eu vou agir do jeito que eu quero agir. E vai sortir resultado, irmão, mais do que o nosso. Eu vi nessa situação. Quando voltou, eu glorifiquei o Senhor. Eu falei assim, Deus, era só a gente dar nó em pingo d'água, quer fazer tudo, o Senhor age de uma forma que às vezes a gente, se é justo, se não é justo, se merece. Olha, meu irmão, eu nem coloco mais isso na questão. Porque assim, Deus conhece, sabe, encontrou essa forma de chegar lá, tá aqui, bota nas costas de trás, e foi essa forma. Sabe? E às vezes as pessoas não entendem. Fica pá, sabe? Então assim, Isaías diz que de tudo que o homem deve se gloriar, glorie-se o homem numa só coisa, em conhecer o Senhor. Isso por isso que toda a terra vai se encher do quê? Do conhecimento da glória de Deus, disse também Isaías. É um propósito que Deus tem. De que todos conheçam Ele, de como Ele realmente é. E aí tem um profeta menor que diz assim, naquele dia, ninguém ensinará ao outro quem é o Senhor, porque todos conhecerão o Senhor. Ninguém sentirá falta da Arca da Aliança. Quer dizer, aquelas coisas, todas aquelas questões, quer dizer, não vai esquecer isso. Por quê? Porque o Senhor vai ser tudo em todos. Vai ser pleno. Aí não vai ter sol, vai ter isso. Mas isso não é só lá. Isso pode ser vivido antecipadamente aqui para quem realmente, né, o coração daquela pessoa escolher, quiser isso, desejar, como os exemplos que o Xande deu, né, desejar, pô, eu quero isso, eu não sei por onde começo, eu não tenho ideia, pô, deve ter um mundo de coisa aí que precisa sair do meu coração, tem lixo pra burra aí. Às vezes eu fico orando assim, quando acontece algumas coisas assim na minha vida que eu fico orando, deve ter muito lixo, muita coisa para sair. Mas o Senhor vai trabalhar, eu vou pular, eu vou chiar, eu vou brigar, mas o Senhor não leva em conta o que eu falar nesse momento. Nossa acordo é aqui agora, Senhor. O Senhor faz. Depois eu vou gritar, aí o Senhor não ouve. O Senhor faz assim, nesse momento. Entendeu? Né? É o acordo que eu tenho com Ele. Leva em conta o que eu estou falando agora. Vai até o final. Vai até o final, custe o que custar. Não hesite. Não hesite. Porque eu sei que no fim de tudo, o Senhor tem pensamentos de bem ao respeito dos homens. Não de mal. O caminho pode parecer mal. É o contrário, né? Diz Provérbios assim, há caminhos aos olhos do homem que parecem bem, mas são caminhos de morte. Mas o inverso também é verdade. Há caminhos que parecem de morte, mas é caminho de vida. É pegar a história, né, como o Xande falou, de José, de Jacó, tantas situações que ocorreram na vida desses homens, que eles tinham tudo, acho que foi nosso horário, né? Tinham tudo para realmente
desistir, né? É isso que eu acho mais legal, né? É o que a gente falou, o cara não tem tudo, o cara não tem nada, o cara não tem isso, não tem aquilo. O cara tem um mundo de coisa para desistir, para desestimular, porque, pô, né? Não tem um apoio, ninguém foi visitar José, pô, ninguém veio me visitar, o pastor não veio aqui, né? Caraca, o São José só falou uma coisinha assim, pô, parceiro, lembra aí de mim que eu tô aqui nessa situação, mas não aconteceu. Até nesse ponto Deus chega no detalhe com o bisturi para tratar. Falou assim, não, ninguém, olha o livro de Jó que a gente acabou de ler, ninguém vai lembrar de você, parceiro, enquanto não chega o tempo de ser lembrado. Ninguém. Por quê? Porque eu estou te aperfeiçoando de uma forma, de um modo. O propósito que eu tenho contigo, eu tenho que te limpar da justiça própria. Se eu não te limpar, irmão, tu vai sentar o pau nos teus irmãos, parceiro. A hora que eu te colocar naquela posição, tu vai cobrar cada centavo de tudo que as pessoas fizerem contigo. Então eu tenho que te moer, te limpar, expurgar, arrancar tudo, para que você esqueça quem você é e faça só o que eu estou mandando. Não faz efeito? Faz, porque ele virou e falou assim, não, vocês não me fizeram mal, não. Olha só, nego, vendeu o cara, jogou no poço, fez um escambau com o maluco. Não, vocês não fizeram, não. Pela Gênesis. Deus é que me trouxe essa terra antecipadamente para dar mantimento, para manter a linhagem do meu povo, para cumprir essa promessa lá, ó, que ele fez a Adão, de que da nossa descendência viria um que esmagaria a cabeça daquele que ainda não se pai. Eu entendi isso. Não tem nada a ver, não é nada pessoal. Tá tranquilo, vem todo mundo, a gente se abraça aqui e morreu o boi. Tem que ter certeza para se castigar, porque você falou isso. Né? Aí você não tem que passar por um processo para ser limpo. Senão não tem como, vai querer botar na conta. Daqui a pouco, quando precisar da cruz, viu aquela parada? O cara vai tirar um pedacinho da cruz. É porque não tem cruz pra ele. Ele vai botar a cruz para atravessar o rio, a cruz tá pequenininho, então um chaveirinho. Vai chegar um momento que muitas pessoas até cantam isso, né? Porque ainda não passaram por esse processo. Não. Todo mundo vai ficar sentado e vai ver a minha vitória e vai ter que aplaudir. A pessoa não consegue entender que só existe uma vitória, a de Cristo. Se você está em Cristo, você anda em vitória. Nunca vai existir a vitória do Rafael, do Alex, da Fabi, do Marcelo, da Pedro, da Xane. Nunca vai existir. Só existe um que saiu para vencer e venceu. Só existe um que nunca perdeu uma batalha. É Ele, o nosso Senhor. Se nós estamos nele, em Cristo, estamos em vitória. Ganhando ou perdendo. Mas não existe a nossa vitória. É por isso que o cristianismo atual acaba entendendo dessa forma e tentando puxar essa coisa. Não, vamos lá, você vai ver, Deus vai honrar, Deus vai fazer aquilo. Mas o que é honrar? É um cara passar mais de 30 anos profetizando e depois ser cerrado no meio? É o cara viver com lama até a cintura? É o cara mais amigo de Jesus, como João, inclinando no peito, parceiro. Jesus virou para ele e falou assim, agora você é filho dela, ela é sua mãe. Falou para Maria. Vai cuidar dela agora. Do cara assim que entendia a divindade do Senhor. Terminar os dias numa ilha cheia de pedra, comendo comida igual lixo. Não fecha a conta do hoje, do que o nego fala. Não vai fechar a conta, não vai. Não vai fechar a conta. E aí é voluntário, é por isso que o Senhor vai falar assim, ó, se você quer o caminho é esse aqui, ó. Você vem. Se você quiser isso aqui, você vai achar outra coisa também. Você escolhe. E cada um vai escolher. E cada coração vai encontrar aquilo que busca. Por isso que a gente não ficar criticando, nada, não, criticando, dizendo, não. Tranquilo, parceiro, cada um vai escolher. Só que eu não coloque isso em cima de mim, porque eu não quero isso. Não quero isso. Porque isso aí vai me fazer mal. Né? Então, assim, é um processo gradativo. Então, no final, ele diz assim, que este é Deus, no final do Salmo, né? Todo esse processo. O nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Então também não vai ter essa assim. Deus usou o profeta, revelou tudo a gente. Pô, Deus, agora fica tranquilo que eu já sei o caminho. Então daqui você pode deixar. Vou te falar, Deus nunca vai dizer o caminho. Deus nunca vai chegar com o mapinha e falar assim, aí povo, tirei vocês do Egito, ó. Tem esse mapinha aqui.
legal, como é que vocês vão chegar a Canaã? Não podia ter dado o mapa, gente? Não é mais fácil? Vamos ser sinceros. É muito trabalho, coluna, guia, fogo, não sei o que. É muito trabalhoso isso pra mim na minha cabeça. Dá um mapinha e fala assim, ó, 15 dias vocês estão lá. Se o propósito fosse dar a terra. Mas será que o propósito era dar a terra? Será que o propósito é dar a terra? Será que o propósito é o final feliz? Esse entra o questionamento. Ou Deus vai falar assim, não. Deixa o mapinha bem escondidinho aqui. Não vou dizer nada. Cada dia que se levantar, vou dizer só o que você precisa. Mas Senhor, mas não é para cada dia. Só tenho do dia. Entende? Não vou falar nada. A nuvem para, vocês param. A nuvem anda, vocês andam. Tá negociado assim? Não vai faltar nada. Vai ter roupinha para todo mundo, comida para todo mundo, casinha para todo mundo. Tá tudo direitinho, mas o mapinha tá comigo. E tem gente que só fica, né, focado naquela coisa, né? Tipo assim, o cara não consegue enxergar. Ele fala assim, pô, essa vida tá um inferno. Eu só não volto pro mundo mesmo porque eu quero ir pro céu. Que pensamento é esse? É o pensamento do povo dizendo o seguinte, irmão, isso aqui é um lixo. Porque lá era muito melhor cebola e tomate. Mas tudo bem, eu vou chegar lá no lugar que emana leite e mel, vai valer a pena. Deve valer a pena. O cara não consegue entender que o lugar que emana leite e mel é uma pessoa que já está ali no meio dele. Moisés vivia aquilo ali como fosse a própria terra já. Já emanava leite para ele. Já tinha mel para ele. Não diz o salmista? Que as tuas palavras são o quê? Doce como mel. O que ele estava nas mãos? A palavra. Ele já estava com mel. Ele já estava com tudo. Ele já enxergava isso. Por isso que ele tinha ousadia de falar o seguinte, se eu não for comigo, acabou aqui. Vou ficar aqui, daqui a gente não anda. Imagina que deve ter dado desespero no pessoal. Não, Moisés, não desespero. Continuar vivendo aqui o fim, meu irmão. Eu quero sair dessa prova. Não, parceiro, não tem prova, não. Se o Senhor não for com a gente, eu vou ficar aqui e acabou. E tá ótimo ficar aqui, morar aqui o resto da vida, se for aqui que o Senhor quiser ficar. Olha só que ousadia a pessoa que tem esse conhecimento do Senhor chega, né? Que tipo de oração a pessoa é capaz de fazer, né? Uma oração muito contrária, né? Muito assim, muito diferente do usual, né? Porque qual a oração normal se eu tivesse ali? Senhor, quebra as correntes, lança o inimigo por terra, abre a porta pra gente chegar na terra. O que meu coração mostraria? Que eu quero a terra. Agora, a oração de Moisés mostra o quê? Eu quero o Senhor. O mel que emana e o leite, eu quero que venha do Senhor. Não da terra. Na terra o nego vai chegar depois, daqui a pouco o nego tá bagunçando de novo, tá pedindo rei, tá saúde, tá confusão, porque a terra não vai dar jeito em ninguém. Quem dá jeito no homem é Deus. Não é o lugar bom que ele permite o homem ficar. Então assim, alguns percebem que, pô, aquele deserto era o céu, parceiro. O rosto ficava cheio de glória, ficava atrás da rocha vendo as costas de Deus passar e vendo as costas dele. Olha quanta aventura. Via a terra abrir também e comeu os homens que não temiam o Senhor. Olha quanta coisa esse homem foi vivendo e aprendendo. E sempre aprendendo. Né? Sempre E aprendendo. até no fim, quando ele vai lá e dá a cacetada na rocha, ele, opa, Né? Tipo assim, pegou pra mim, né? Porque é um homem, também erra. Errou. não é a questão do A certo e do errado. pressão não né? é do certo e errado. Deus está olhando, pô, o cara errou, agora eu vou botar na conta dele. Não é isso que Deus está olhando. O Cristiano falou, pressão é absurda, meu. 4 milhões de pessoas em cima na tua cabeça, ó, reclamando. Não era meia dúzia de trabalho igual eu tenho. Uma coisa absurda. E ele ficou irritado. A única coisa que Deus falou é o seguinte, mas olha só. Você, quando eu te chamei lá, eu falei o quê? Que você vai ser como Deus e Arão como profeta. Então assim, as pessoas, toda vez que elas veem reações suas, elas veem a minha reação. Então quando você está irado, quebra a pedra e eu estou irado, não tem problema, você está me representando bem. Porque eu estou irado. O meu espírito em você faz você reagir exatamente da forma, eles não podem me ver, mas eles estão vendo você. Então quando você está irado e eu estou irado, legal, você está me representando bem. Agora quando eu não estou irado e você está irado, parceiro, aí você me representa mal. Então se você não me santifica, eu tenho que santificar o meu nome, não tem jeito. Mas é uma questão estritamente assim,
de representatividade do testemunho do Senhor. Mas quem você viu na Bíblia que chega e fala assim, olha, José, você vai seguir o seu caminho e tal, acabei de ter uma conversa com Deus, o Senhor vai me levar agora. O cara falando da morte dele, parceiro. O Senhor vai me levar agora e tal, para não ter problema, Deus vai enterrar meu corpo perto do Monte Nebo, para ninguém achar, para não dar confusão. O Senhor vai fazer o meu enterro, parceiro. Não vai ser alguém lá. O Senhor vai enterrar meu corpo, fica tranquilo, tô partindo. Não precisa nem chamar aquela de mulher que chora. Vai chamar que chora. Quando eu vou sair, vocês vão tentar me procurar, não vou mexer mais. Levanta, medita na lei de dia e de noite, a partir de agora é contigo. Porque eu tentei 2 vezes conversar com o Senhor e ele falou que esse assunto está resolvido, não tem como entrar na terra. E tá tranquilo. Olha só o cara falando isso. Pô, você com 120 anos, meu irmão, era pra bater o desespero. Era pra bater o desespero. Se a vida do cara tivesse em função da terra, era pra bater o desespero, meu irmão. Mas o cara fala numa tranquilidade. E ele tava nas Campinas, meu irmão. Um pouco antes do Rio Jordão, já na planície de Moabe. Já dava pra olhar e ver, cara, a terra. Não. Já dava pra ver, imagina, cara, pô, eu tô há 40 anos andando com esse povo. Ali está a promessa. O que diz Hebreus 12? Que esses homens de Deus, a terra não era digna deles pisarem. Eles olharam as promessas e saudaram elas, indo para uma cidade cujo próprio arquiteto é Deus. O cara não tá chorando, amigo. Não entrei não. O cara tá falando assim, ó, tchau, parceiro. Vai lá, vocês aproveitem lá do outro lado. Eu tô indo pra uma muito melhor. Eu dei uma vacilação, me corrigiu, me disciplinou e tal, mas não é essa a questão. Tanto que quando aparece lá no Novo Testamento, você vê que até essa graça Deus deu a Moisés, pô. Quando Jesus vem, tá Pedro, tá todo mundo lá, quem aparece? Moisés e Elias, e Moisés está pisando na terra prometida. Então assim, pisou. No final, pisou? Porque tá lá no monte, estão os dois, todo mundo conversando. Deus assim. E não tá com ele, olha só, imagina. Vem o próprio Deus, vem os dois conversando com o Senhor na terra prometida. Aí esse é o a mais de Deus. Isso realmente é ser cabeça. Não ter bênção, ter dinheiro, ter tudo isso. Olha só, que privilégio. Agora eu fico imaginando o seguinte. Vamos viajar um pouco na maionese sem heresia? Eu fico imaginando nesse dia, Deus Pai. Olha só, Deus Pai. Que tá lá, continua, irmão. Arcanjo, serafim, querubim, luta, guerra, tá tudo lá. Jesus está fazendo a sua obra. Está como homem. Deus Pai chega para Elias e para Moisés e fala assim: vocês querem dar um passeio comigo hoje? Já parou pra pensar nisso? Vocês querem dar um passeio? Onde a gente vai, Senhor? A gente vai falar com meu filho. Foi bem uma amizade, né? Vocês querem? A gente vai lá na terra e vai falar com Deus. Claro que queremos, Senhor. A tua vontade é a nossa vontade. Aí você imagina os 3 chegando ali no monte da transfiguração. E o Senhor já esperando, e eles 3 chegando. Cara, que conversa. Isso não tem preço, parceiro. Isso não tem dor, não tem lágrima, não tem sofrimento, não tem nada. Por isso que Paulo, quando olha isso, ele fala assim: porque a leve e momentânea tribulação não pode ser comparado com o peso da glória do porvir. Parceiro, fica tranquilo. Paulo fala para Timóteo: pode sofrer, parceiro, que é muito grande o que está esperando a gente. Parceiro, é muito grande, mas é muito grande, não dá para fazer conta. Olho não viu, ouvido não ouviu, não desceu no coração de ninguém, meu irmão. Pode ficar tranquilo, Timóteo, com dor na barriga, com enfermidade, cara, segue, toma teu vinhozinho e vai para frente, parceiro. Porque a gente não tem noção do que Deus prepara para aqueles que o amam. Então assim, é uma forma da gente fazer a conta. Às vezes a gente faz a conta ao contrário, só assim, putz, caraca, também prejuízo de novo. Deu um calote. A gente só pensa naquilo que a gente está perdendo. Mas se a gente chegar um pouquinho para trás e olhar assim, beleza, eu também sei. Alguma coisa vai vir daí. Alguma conversa vai surgir nessa situação. Algum bate-papo vai surgir da viração do dia, que vai ser muito mais rico do que tudo isso que aparentemente eu estou perdendo.
Eu acredito também que mais importante do que o que venha depois ou antes é o que gera, se aumenta a intimidade com o Senhor. Porque quando você falou da questão do Senhor, de ele olhar para o filho e ver o coração, né? Eu fiquei pensando assim na questão do... Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, fiz aquilo tudo. Olha, eu não conheço vocês. Aí tá passando, seja no pasto verdejante, seja no vale da sombra e da morte, ter a intimidade com o Senhor. Eu acho que essa é a maior coisa que a gente pode querer buscar. Não que eu faça isso, tá? Tô falando, aprendendo agora aqui com os irmãos e tal. De, independentemente da situação, ter esse momento reservado para poder no final do dia, né? Cair do dia, poder estar lá com o Senhor e conversando, assim, não estou entendendo nada, mas é assim mesmo, vamos que vamos, porque já não importa mais. Pasto verdejante, terra que manda leite e mel, eu só quero saber do Senhor. Já não tem mais graça, nada, seja bom, seja ruim, não tem mais graça. É só o que vem do Senhor. E para Ele poder ser na gente, né? Porque Ele é o único que é, né? E para que Ele possa ser na gente, Ele tem que esvaziar a gente do que não é Ele, né? Que somos nós, né? E aí que Ele possa continuar esvaziando a gente. E uma vez que Ele já tem esvaziado, manter, como Ele manteve com Paulo, como se fosse a torneirinha aberta para poder estar sempre escoando a gente para fora, não poder deixar para que sempre seja Ele, né? Dentro da gente. Glória a Deus. Não sei se me fiz claro. Glória. E que não seja só um momentozinho no final do dia, que seja que o Pablo sempre fala isso, né? Aproveitando as palavras dele, que eu fico ruminando aí, que o pessoal fala e tal. Que seja a cada segundo, né? Que a gente possa progredir num exercício de no final do dia, e no começo do dia, e no meio do dia, e que de repente quando a gente perceber realmente que nem Paulo percebeu, que nem Moisés percebeu, que nem Abraão percebeu, que a gente possa, não importa, o que importa é o aqui agora com Deus, a intimidade. Senhor, está acontecendo isso, o trânsito fechou, Senhor, ó, o trabalho está pesado, bom, o Senhor sabe de todas as coisas, então vamos que vamos, e vai batendo papo com Ele, porque naquele dia, pô, vocês eu conheço, porque a gente trocava ideia todo dia. Agora tem gente que faz o meu nome e eu nem sei, que o cara não troca, não chega, pô, eu fiz isso lá, Senhor, mas e aí, estou fazendo certo? É isso que o Senhor quer que eu faça? E aí que a gente possa ter esse feedback, né, que nem o pessoal fala do trabalho do Senhor, a todo instante, né, não só no final do dia, no começo do dia, no meio do dia. Eu digo que de mim, né, não estou aqui querendo me falar que eu sou o cara que tem a intimidade com o Senhor, não sou nada disso não, meu irmão. Que a gente possa, pelo menos começando em mim, a ter essa prática, né, de Senhor, entender, né, entendendo no Espírito que a gente mais precisa é a intimidade com Ele. Isso vai surgir e surgir gerado por Ele, né, porque senão é glória nossa, né. Não, e aí a questão do quebrantar do coração, do preparar a terra, é tudo Ele que faz, né. Botou o dedo na ferida, Vanon, agora. Porque na verdade quem ia na viração do dia? Era Ele que descia. É Ele. Pra Adão, né. Quem é que abençoa? É o maior, não é o menor. Quem veio na terra? Ele. Quem pode amar Ele primeiro se Ele não amar? Paulo falou isso, quem pode dar alguma coisa a Ele sem que Ele tenha dado primeiro? Quem pode aconselhar Ele? Quem pode fazer alguma coisa que dele não tenha vindo? Não tem como. Cara, o mais até interessado... Vem dele. O mais interessado na intimidade é Ele. Entre aspas, desculpa, eu não estou falando assim, eu estou falando de uma forma não querendo... Assim, é como se fosse um amigo chato. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Ele está interessado. Caraca, olha só, nossa parte é muito pequena, né? Como um Deus tão grande, nossa parte é muito pequena, é só querer se render, né? A nossa parte é só se render, rendição, né? Mas o nosso braço tem tanta força, eu fico vendo isso na minha vida, né? Eu fico vendo isso no livro de Isaías. O nosso braço tem tanta força que a gente quer fazer. Essa é a verdade. A gente quer fazer. Então, que a gente seja usando até as armas espirituais, orando, isso que a gente quer fazer. A gente começa a fazer força. Por que a gente faz força? Porque a gente não quer esperar. Porque se a gente esperar no Senhor, nossa força vai ser renovada. Se a gente tentar fazer, a gente vai ficar morto. Aí a gente vai. Deus deixa. Igual aquele cara que tá dando braçada. E vai. Quando você não dá mais, você fala assim, eu me rendo, ele fala assim, beleza, é isso que eu queria. Pega o velhinho, bota aqui e volta, vamos botar lá pra frente. Cara, a gente acha que acabou pra gente nessa sensação. Putz, agora acabou. Lembra daquele hino do Para Sejas meu universo,
que sejas tudo que sinto e o que penso. Você vê que ele Que de manhã seja o primeiro de pensamento. manhã seja o primeiro pensamento. Que ao longo do dia continue sendo o único Como pensamento. a luz né? em minha janela, né? Como a luz, sejas meu universo. Você vê que ele expressa aí, exatamente, ele sente essa revelação, essa necessidade, essa sede, né, de Deus, né? E aquilo fica batendo forte dentro dele, vira um desejo, vira uma obsessão. Senhor, eu quero que tu sejas meu universo. Aí faz uma letra, né? Interessante, Cara lindo, né? Você vê que é uma revelação essa música do Senhor, uma revelação do Senhor para ele, né? É uma música que só Deus faz, é inspirada por ele. Deus passa a ser tudo pro cara, né? Ele faz a conta. Tipo assim, tipo Daniel, pô, o nego mandou a lei aí, parceiro. Se encontrar, vai morrer. Deixa eu ver a conta. Se encontrar, eu morro. Se eu deixar de orar, eu morro. Mais ainda. Vamos orar, parceiro. Deixa o nego me pegar. O Paulo falou assim: se eu morrer, é lucro. Se eu ficar também, Daniel é o mesmo espírito. Tipo assim, eu vou orar, parceiro. Tanto faz. Só que o nosso senso de preservação, pelo menos o meu, é tão grande. O que eu consigo? A minha carne consegue desenvolver um modo de eu tentar orar sem ser visto, para tipo assim, pô, eu tô fazendo aí no que Deus quer, mas eu também não preciso passar por aquela situação. Isso é a alma tentando não morrer, cara. Tentando dar um jeito para não ir pra cruz, parceiro. E o que ele mais quer, pô, tu não tá fazendo o que eu quero. Se tu tivesse fazendo o que eu quero, tu deixava logo de matar. Então fica dando aquele somebody love, entendeu? Aí Deus vem, não tem jeito. Pega a gente de um jeito. Passa a vida inteira assim, né? É. Tentando dar samba do ano. Que bom que ele pega a gente antes, né? E dá uma pancadinha, a gente logo. Como é que é o ditado, né? O Jonatas falava, viu que vai cair, já deita logo. Já deita logo. No sentido de ver que tá vindo, já prostra Já rapidinho, já bota a cabeça no pó. Isso era uma coisa comentada no quartel, não sei que circunstância, não sei no quartel, porque falava muito sobre isso. Viu que vai cair, já deita logo. É a única posição que Deus espera da gente, né? De prostrado diante dele, para que ele possa ser na gente. Enquanto a gente ainda tiver alguma coisa que a gente é na gente mesmo, não dá para ele entrar, né? Ou para ele não... E ele ainda respeita, que Deus lindo esse, né? Não, tudo bem, você quer ser, eu fico esperando aquilo lá de fora, tu fica só batendo na porta, fica sem, né? Se você quiser, tá tranquilo, eu te respeito. Até você cansa, uma hora você cansa, aí você vai escancarar a porta pra mim, né? Ele é muito bom.